Richard Wyckoff é um dos estudiosos da Bolsa. Para entender o método Wyckoff, vamos tentar entender o seguinte. Vamos imaginar 3 reservatórios de água. Depois que eu preencho o primeiro reservatório, a água vai ter que correr para algum lugar. E ela corre para cima. Passa a preencher um novo reservatório e vai ter que correr para algum lugar. E ela corre para baixo, onde passa a preencher um terceiro reservatório. Logo, eu tenho uma acumulação, tendência, distribuição, tendência, acumulação, e o ciclo se repete. Acumulação, tendência, distribuição, tendência, acumulação, tendência, distribuição, tendência. Logo, você vai ter um momento que ele para, um momento que ele corre, que é a tendência, para de novo e corre de novo. Ele vai cair e aqui ele vai parar. Aqui haverá briga. Depois dessa briga, ele sobe para a tendência e começa a brigar ali em cima. Depois que ele briga, ele cai de novo. Mas ele não vai cair, nem subir, bonitinho assim, perfeito nessa senoide. Nós veremos o mercado consolidado na distribuição, segue a tendência e vai para a acumulação. Depois ele segue outra tendência e vai para outra acumulação. Depois ele vai pegar uma outra distribuição e assim ele vai pegar tendência e mais distribuição. Logo ele vai fazer isso. Consolida, tendência. Consolida, tendência. Consolida, tendência. Consolida, tendência. Consolida. Lembra aquela história do cara gordinho? Pois é. Respira, corre. Respira, corre. Respira, corre. Respira, corre. O que temos que fazer? Achar esse momento que ele respira e ver para onde ele corre e correr junto com o mercado. Respirou? Correu. Respirou? Correu. Respirou? Correu. E aí temos a senoide. Sabemos então que o mercado consolida e depois corre, certo? Mas a gente consegue destrinchar um pouco mais esse movimento com as fases do mercado de Wyckoff. Wyckoff percebeu que o mercado funciona em 5 fases: a fase A, a fase B, a fase C, D e E. A fase A é quando já está a tendência e ela freia. Depois ela faz todo esse processo, começa a nos tentar enganar. A fase B é quando o mercado não tem força para transpor suportes e resistências e faz esse movimento meio falho aqui, que ele dá a violinada. Ele finge que vai para cá, mas não vai. Ele vai para o outro lado, bate na resistência, finge que vai para lá e tu meteu uma ordem aqui, acaba se lascando porque ele volta e te estopa. E temos a fase C, onde ele começa a fazer alguns desenhos gráficos. Depois ele começa a cair na fase D. Aqui nessa fase D já é consequência da fase C. E depois disso vem a fase E, que já é uma nova tendência. Logo na fase A, nós temos o final da tendência, topos e fundos deixam de ser ascendentes e nota-se um princípio de consolidação, porque a gente vê aqui, ó, subiu, de repente ele formou um fundo bem baixo, mostrando que já não tem força para subir. Muitas pessoas já começaram a vender. Na fase B, é quando a gente vê o freio brusco. Ele vai, bateu e freou mesmo aqui, que a gente percebe que ele não vai passar daqui. O rompimento falso é essa área daqui, ó, que tem as violinadas. E figuras gráficas sem confirmação de volume. Na fase C, começa a formar figuras gráficas que te dizem para onde vai o mercado. Na fase D, é a continuação da fase C, porém de uma certa forma meio lenta, porque ele começa a iniciar o processo de movimento naquela direção. Então, na fase E, já temos a nova tendência. Eis, tendência, respira ou consolidação, tendência.
Bom, o mercado vinha em uma tendência de alta, formando as ondas de Elliott, 1, 2, 3, 4 e 5. E quando ele começou a formar A, B, para demonstrar uma reversão, aí ele vem e começa a oscilar. Dá uma violinada para baixo, uma violinada para cima. E começa a formar padrões de fraqueza. Aqui ele forma um padrão chamado mastro-bandeira. Ele então começa a oscilar, formando de novo um mastro-bandeira e segue uma tendência nova, tendo aí a fase A, B, C, D e E.